Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Eric Ricardo, sou professor da Quan, Centro de Formação e Instrução de Vigilância, de Segurança Privada. Eu quero trazer para vocês aqui um tema importantíssimo da disciplina de Direito, que é os direitos humanos, que tem como tema a dignidade da pessoa humana e seus princípios, o qual estabelece a portaria 16 da Polícia Federal, para instruir, ensinar as pessoas da vigilância privada. Observe comigo que nós temos que observar o seguinte: para entender os direitos humanos, eu tenho que mostrar a parte histórica, o surgimento. Eu vou demonstrar para vocês aqui a evolução histórica e a constitucionalidade no Brasil e os princípios fundamentais, que é a dignidade da pessoa humana e os direitos e garantias fundamentais das provas ilícitas, direito ao silêncio, e o princípio da presunção de inocência, o qual estabelece nossa portaria 16 da Polícia Federal. Perfeito? Perfeito. Vamos lá. Como surgiu os direitos humanos? Como que se deu isso, Eric? Observa que foi a partir de lutas reivindicadas, reivindicações de diferentes grupos, movimentos sociais, alguns marcos importantes na história do direito foi a Idade Média. Tá? A Idade Média era limitada, tinha uma sociedade que era dividida de classes socioeconômicas. A própria Igreja Católica tinha grande influência ao direito canônico, baseado na própria Bíblia. A Bíblia era a importância de fonte do direito. E também veio um surgimento de grandes documentos que limitaram o poder dos reis, que defendiam os direitos dos indivíduos. Ou seja, esses documentos limitaram o poder do rei. A própria Carta Magna surgiu em 1215 na Inglaterra, limitando o poder do rei João Sem Terra, o qual nós conhecemos, estabelece os direitos para cada estamento social. Tá? A própria Carta Magna é considerada a gênese, a gente fala que é a gênese, o devido processo legal. Tá? Pois estabelecida que a condenação só seria possível com o cumprimento de garantias e com ampla defesa. Olha só, dois aspectos importantes, o surgimento desta carta que limitou o poder do rei, defendendo os direitos individuais, estabeleceu até o devido processo legal para as devidas condenações, o qual dá o contraditório e a ampla defesa, tá? O qual a gente fala que é paridade de arma, hoje no processo civil. Pois bem, desta vez, nós temos que observar o seguinte, que na era moderna veio a Declaração da Independência dos Estados Unidos. Anote aí, tá? Idade Média, nós observamos que era a própria Igreja Católica, e o direito canônico baseado na Bíblia, e o qual surgiu certos documentos que limitaram o poder do rei, e surgiu para defender os direitos individuais. Já em 1776 foi a Declaração da Independência dos Estados Unidos. O Congresso dos Estados Unidos aprovou a Declaração da Independência. Olha só, observa que o seu principal autor, que é Thomas Jefferson, escreveu a declaração e acentuou dois temas. Observa comigo, dois temas, anote aí os dois temas. Qual foram os dois temas que ele observou? Os direitos individuais e os direitos da revolução. Olha só, Thomas Jefferson escreveu a Declaração da Independência dos Estados Unidos em 1786 e anotou dois temas, os direitos individuais e o direito da revolução, tá? Trazendo essas ideias, tornando dando apoio aos americanos e também difundindo, ou seja, de uma forma internacionalmente, aos outros
aos outros países, principalmente ou particularmente a Revolução Francesa, tá? Ou seja, a Declaração da Independência dos Estados Unidos de 1776 atingiu particularmente a Revolução Francesa, que foi em 1789, o qual o povo francês levou a cabo acabou a abolição da monarquia absoluta, estabelecendo a primeira República Francesa e seus direitos de homem e cidadão. Ou seja, né, com base na Declaração da Independência dos Estados Unidos, atingindo internamente a outros países e principalmente a Revolução Francesa. Observa que após a Segunda Guerra Mundial, né, que 10 de dezembro de 1948, a ONU, né, a Organização das Nações dos Estados Unidos, promulgou a Declaração Universal dos Direitos Humanos, né, dando uma resposta imediata, né, a gente fala que é uma resposta imediata, né, para atrocidades cometidas durante as duas guerras mundiais, tá? Mas o que acontece? Não só a ONU não colocou somente a informação para frear essa situação do desagradamento da pessoa humana em relação em relação às guerras mundiais, mas também foi de grande importância mostrar garantir para qualquer ser humano e qualquer país, né, as circunstâncias de condições mínimas de sobrevivência e crescimento em ambientes de respeito, de paz, igualdade e liberdade. Perfeito? Então, você entende que demonstra para vocês o surgimento dos direitos humanos através dessas revoluções e declarações e a criação da ONU, e por isso nós temos que entender o que é direitos humanos, né? O que é direitos humanos? Direitos humanos são direitos universais de todos, né? Todas as pessoas que têm seus direitos, né? Independentemente de raça, sexo, né? Nacionalidade, etnia, ou qualquer religião, idioma, qualquer condições, não importa, todos têm esses direitos, é universal, eles são são fundamentos para garantir a dignidade, a cidadania das pessoas, né? Cabe ressaltar que a garantia, quando eu falo de garantia aqui, eu falo do bem tutelado, né? É o direito à vida, né? É o intrínseco, né? Os direitos humanos traz essa responsabilidade do Estado, né? O Estado tem esse direito, né, de garantir, né, o bem tutelado, né, que é de forma, a gente fala que é jusponiente, né, a gente de punir aquilo que está fora da lei, não está cumprindo o dever da ordem, tá? E o Estado ele tem essa obrigação. E nós, né, cidadãos, né, principalmente vocês que são da segurança privada, vigilante, também tem esse monitoramento, né, exigido que seja respeitado, tá? Então, você entendeu a evolução histórica, né, e o que é direitos humanos e como isso constitucionalizou no Brasil. Observa comigo que a Constituição de 1824 foi a primeira a garantir os direitos liberais, tá? Os direitos liberais, como a propriedade, a segurança individual, a liberdade e, no entanto, o concentramento do poder das mãos do imperador, tá? Todo esse direito estava concentrado numa só pessoa, na mão do imperador. Mas em 1934 a Constituição garantiu o avanço,
para aplicar ao trabalhadores, né, estabeleceu o sufrágio feminino, que a gente fala que é o direito de votar, ou seja, dando a garantia, né, olha o respeito dos direitos humanos, né, que eu vou chegar no princípio da dignidade, dando a garantia da classe dos trabalhadores, estabelecendo também o sufrágio feminino, dando à mulher direito de votar, tá? E a Constituição de 88, o qual está em vigor, né, até hoje, né, foi o grande marco normativo da internalização dos direitos humanos no Brasil. Né, o próprio artigo 1º consagra esse princípio da cidadania, da dignidade da pessoa humana e os valores sociais do trabalho. Tá? Então, observa que os direitos humanos têm por conceito, né, o artigo 5º da Constituição. Né? O que diz o artigo 5º da Constituição? Que todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantia de brasileiro ou de estrangeiro residente no país, inviolabilidade de direito à vida, liberdade, igualdade, à segurança e à propriedade. Tá? O final é importante quando ele fala sobre a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, a igualdade e a segurança e a propriedade. A propriedade aqui está falando da função social, né? A respeito de aquilo que é próprio seu, né? No direito a gente fala que a rés da coisa, né? O próprio terreno, né? A função social da posse ou da propriedade, né, o qual o indivíduo ele tem que dar sua devida função. Perfeito. Observe que essas características dos direitos humanos, elas são universais. Tá? Anota aí. As características dos direitos humanos são universais, inalienáveis, indivisíveis e interdependentes. Tá? Esses são as 4 características importantíssimas: universais, inalienáveis, indivisíveis e independentes. Isso significa que vale para todas as pessoas, de qualquer lugar, de qualquer momento. Tá bom? Esses são a importância dos direitos humanos, tá? E os princípios fundamentais, qual eu falei neles, né? A dignidade da pessoa humana, tem por conceito que nós sabemos que é um princípio fundamental que reconhece o valor intrínseco de cada pessoa, né, que estabelece que todos devem ser tratados com respeito, igualdade e liberdade. Tá? E a dignidade da pessoa humana é um valor universal. Tá? É universal. Por quê? Porque está abrangido na Carta. Está inserida na Carta da Declaração dos Direitos Humanos, na ONU. Perfeito. Tá? Então, independentemente de diferença física, psicológica ou etnia, né? Não importa. Né? É um valor universal. A dignidade da pessoa humana é um valor universal. O que é a dignidade da pessoa humana? É um valor universal. Pronto. Tá? E um dos princípios fundamentais está na nossa Constituição, né? No inciso terceiro no artigo 1º. Tá? O que diz o artigo 1º? Que a República Federativa do Brasil é formada pela União, indissolúvel, né, Estados e municípios e do Distrito Federal, constituindo o Estado democrático de direito, e tem por seu fundamento, inciso 3º, a dignidade da pessoa humana. Perfeito. Tá? Para terminar, uma das características da dignidade da pessoa humana, você tem que entender o seguinte, tá? Somente nós, vocês que estão exercendo, que vão ser profissional da área de vigilância, tem que saber algumas características da dignidade da pessoa humana. Qual delas? Respeito à integridade física, tá? Respeito à integridade física e psicológica. Quando eu falo aqui respeitar a integridade física aqui, não é ser como
é algo limitado, mas você tem que observar em caso de força maior, o qual aplica lá a legítima defesa, né, estado de necessidade, instinto como dever legal, ou exercício igual ao direito, onde entra as excludentes de ilicitude, tá? Outra oportunidade eu falo sobre isso. E quando eu falo respeitar a integridade psicológica, também no próprio artigo 147 do Código Penal, né, fala do dano emocional à mulher, principalmente às mulheres, né, tá? Principalmente quando você, dependendo da sua forma de agir, de você falar com, dirigir a essa pessoa, somente quando é mulher, você pode estar causando algum dano emocional a ela, né, dando essa violência psicológica, tá? Prejudicando o seu desenvolvimento pleno, tá? E outra característica da dignidade da pessoa humana é a liberdade de expressão, né? A igualdade de direito, o acesso à educação, né? A gente fala que é a saúde, os básicos da vida digna, o reconhecimento à individualidade e autonomia de cada pessoa, e um dos fatores mais importantes é a proibição de qualquer forma de tratamento desumano ou cruel ou degradante, né? Essa forma correta, tá? Então, vocês vigilantes, vocês têm que ter esses princípios, dessas características da grande pessoa humana, né? Tendo de forma plena, para quando exercer e colocar isso em prática, principalmente a proibição de você tratar de uma pessoa desumana, né, de forma cruel, degradante, e também causando a respeito à integridade física da pessoa, tá? A não ser de casos de força maior, conforme eu disse, atingindo as excludentes de ilicitude. Perfeito? Então, em outra oportunidade, eu falo com vocês os direitos e garantias fundamentais das provas ilícitas, do direito ao silêncio e o princípio da presunção de inocência, tá? A respeito dos direitos humanos e da dignidade da pessoa humana, tá ok? Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, só chamar que eu estarei dando a informação necessária.